Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, o governo, em 25 de fevereiro, ele fez a redução na alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, em eletrodomésticos e também veículos. Passou de 25% para 18,5% no caso dos veículos. Só que nenhuma dessas reduções acabou chegando ao consumidor. A indústria segue correndo ali o acumulado de 12 meses, todos os eletrodomésticos e veículos, inclusive, acumulam reajustes maiores do que a inflação média, que é medida pelo IPCA. Como é que você vê esse fato, Fausto? Quer dizer, às vezes a indústria pede ali redução de impostos, diz que vai baratear, o governo também aposta nisso, só que na prática isso acaba não acontecendo. Então, Glauco, primeiro é sempre bom lembrar que o debate de oneração é um debate antigo no Brasil, né? E quando você não tem nenhuma política industrial, quando você não tem nenhuma definição estratégica de longo prazo com relação à indústria, é muito difícil que uma política de desoneração de alguma forma surte algum efeito. A desoneração precisa ser pensada como um indutor de crescimento, indutor de investimento em determinados setores, não simplesmente como uma política colocada para segurar preço, uma vez que a gente sabe que nesses casos, a maior parte das vezes, esse preço acaba sendo utilizado para recompor a margem de lucro das empresas. Foi um pouco disso que a gente está vendo agora. Ou seja, mesmo os IPIs, né, a redução de IPI de automóveis, que historicamente foi usada inclusive pelas próprias montadoras para anunciar campanhas de venda de automóveis, aumentar a sua possibilidade de venda, aquecer o mercado, dessa vez a gente não viu acontecer. Esses movimentos, quando a gente fala de desoneração, precisam ser compreendidos pela população, e de alguma forma a desoneração é abrir mão do dinheiro público, né? Abrir mão da arrecadação do governo, nesse caso do governo federal, para que de alguma forma possa vir a beneficiar a população. Só que a gente não viu isso agora, e a gente sabe que no final das contas o que isso acaba acontecendo é que é menos recursos para a saúde, menos recursos para a educação, menos recursos para estados e municípios, uma vez que inclusive os impostos aí que foram desonerados, eles compõem ali o pacote de arrecadação dos fundos de participação dos estados e fundos de participação dos municípios. Ou seja, o governo federal, na verdade, retirou recursos de estados e municípios para repassar aí para os setores. As causas de por que não se reduziu são diversas, mas a gente sabe que no fundo, o que está colocado aí é muito mais recuperação de margem de lucro das empresas do que qualquer outra coisa do ponto de vista de porquê ou de alta de preço que levou ao não repasse aí dos descontos e da desoneração para o consumidor final. Inclusive, Fausto, estava recuperando aqui uma entrevista da ex-presidenta Dilma que foi dada em 2017, quando ela falou que um grande erro que ela considerava da gestão dela tinha sido a desoneração. Né? Ela disse o seguinte: eu acreditava que se eu diminuísse impostos eu teria um aumento de investimentos. Eu diminuí e me arrependo disso. No lugar de investir, eles, os empresários, aumentaram a margem de lucro. Então é sabido, né? A gente tem algumas experiências em relação à desoneração aqui no Brasil, que o que acontece é isso mesmo, né? O empresário acaba aumentando a margem de lucro se não é acordada qualquer tipo de contraproposta ali. No caso, por exemplo, várias vezes foi preservação de empregos, mas às vezes nem isso. O empresário simplesmente aumenta a margem dele e embolsa essa diferença. E mesmo com todas essas experiências pregressas que a gente tem em governos distintos, ainda continua se usando essa tática de baixar imposto, reduzir imposto para empresário, e nunca chega, na verdade, qualquer tipo de benefício para a população de uma forma geral, Fausto. Esse é o debate que a gente precisa travar na nossa sociedade, Glauco, inclusive do ponto de vista da população compreender. Há um discurso que se baixar imposto você reduz preços, se baixar imposto você gera emprego, se baixar imposto você melhora a economia, quando na verdade o que a gente vem assistindo já há um bocado, aí, desde que há um movimento aí nessas mudanças de questão tributária a partir de uma lógica liberal, é que a baixa de impostos na verdade não tem se traduzido nem de um lado em baixa de preços,
nem de outro em melhoria da economia e melhoria dos serviços públicos. Ao contrário, você, na verdade, retira recursos do poder público para fazer política social, para fazer políticas diversas, né? E você simplesmente transfere para a iniciativa privada e normalmente não repassa isso para o consumidor. Não é aqui que nós não devemos ter nenhum tipo de desoneração, ao contrário, é importante que a desoneração seja utilizada, é importante que a gente tenha uma política tributária que incentive, que de alguma forma defina o caminho aí que a gente gostaria de ver a nossa indústria produzindo, mas isso precisa estar envolto em uma política industrial séria, uma política industrial que tenha como finalidade a melhoria do produto, que tenha como finalidade o investimento em ciência e tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento, na produção aqui no Brasil, porque muitos desses produtos hoje vêm perdendo muito da sua participação aqui nacional e vem importando mais do que produzindo. Ou seja, quando a gente fala em desoneração, ele precisa estar, de certo modo, envolvido em toda uma discussão de política industrial que o atual governo, na verdade, rechaça. Para ele, a melhor política industrial é a não existência de política industrial. E aí a gente está vendo o que está acontecendo com a nossa indústria. Nossa indústria vai sendo desmontada, vai sendo substituída por importados, os empregos industriais vêm sendo diminuídos a cada ano, a participação do PIB da indústria vem sendo reduzido e simplesmente quando aparece aí a questão da desoneração, aparece de maneira oportunista, aparece de maneira eleitoreira, num cenário de inflação bastante complicado, da qual o governo tem bastante culpa, em especial porque a gente sabe que a questão da inflação está muito vinculada ao preço dos combustíveis e aí a ideia aí da tal nova política de preços da Petrobras tem tudo a ver com isso. Pensar em política de desoneração é, antes de mais nada, pensar numa política de futuro de país, de organização tributária, de organização da política industrial, algo que esse atual governo não tem. Não tem nenhum tipo de planejamento, não tem nenhum tipo de política de futuro e simplesmente a gente vai assistindo um conjunto de ações, em especial nesse ano, com caráter eleitoral. A gente já viu não só a desoneração, mas também já viu o aumento aí do Bolsa Família, que a gente sabe que vai só até o final do ano, porque depois não tem recursos para continuar, e outros movimentos que o atual governo vem fazendo. Olhar para esse cenário significa que a gente precisa pensar para frente. Pensar para frente é saber como gastar o dinheiro público e gastar o dinheiro público de maneira eficiente e que induza o Brasil para um crescimento. Agora, a gente tem a ausência dessas políticas públicas e tem também o comportamento, a postura do empresariado, Fausto. Até pegando mesmo como exemplo essa experiência do primeiro governo da ex-presidenta Dilma. Houve ali a desoneração, mas não foi só a desoneração. Houve uma projeção ali de baixa da taxa de juros, também a liberação de crédito para a indústria. Enfim, houve ali o cumprimento do que a Laura Carvalho até chama no livro dela, A Valsa Brasileira, de Agenda Fiesp, quando os empresários foram atendidos dizendo, olha, o governo vai dar condições aqui para vocês poderem investir, mas esse investimento do empresariado brasileiro nunca veio, né? Então tem que existir também uma repactuação, Fausto, em relação da relação do governo com a classe empresarial brasileira, porque senão a gente não vê, né, aquilo que o Kenny chamava de espírito animal, de você fazer ali o investimento para projetar um lucro ali na frente. Parece que é tudo para agora, é tudo otimização de custos e tudo para apresentar um balanço ali que você consiga ganhar na Bolsa de Valores. É necessário discutir isso também, a postura do empresariado brasileiro? Não há a menor dúvida, Glauco. Até mais do que discutir, a gente precisa acertar as metas, ou seja, você tem que acertar compromissos. Você tem a baixa de imposto, você tem que ter o compromisso do outro lado de efetivar ali a sua parte. A gente tem chamado isso sempre de contrapartida. Uma contrapartida mínima é a contrapartida por emprego. Ou seja, se você baixa imposto de um lado, você precisa garantir que a preservação do emprego aconteça, que o emprego seja gerado, você tem aumento da renda dos trabalhadores e não simplesmente abaixar o imposto e achar que o mercado vai resolver. Porque aí a gente sabe para o que vai acontecer. Se essa baixa de imposto se transforma em ampliação da margem de lucro das empresas, em apropriação, muitas vezes, até da pessoa física e do empresário. A gente sabe que o movimento que precisa ser feito de grande pactuação passa por acordos, e esses acordos precisam ter compromissos e precisam ser selados a partir de metas e a partir de contrapartidas. Acho que esse é um debate que a gente tem que fazer e precisa ser feito. Agora, é sempre bom lembrar, né, Glauco, as desonerações ali do governo Dilma foram desonerações focadas, mas que no Congresso Nacional também ganharam um tamanho muito aquém e muito além do que se esperava. No início, você tinha desoneração para 8 setores, que de repente se transformaram em 58 setores.
E aí fez parte da chamada pauta-bomba ali do então momento de debate ali do presidente da Câmara. Então, quando a gente vai olhando também, a questão da desoneração ela vai funcionando a depender de como o Congresso a entende, como política para si e não política para o país. Então, esse debate de como a gente vai lidar com a carga tributária precisa ser melhor discutido. A gente tem um debate bastante importante tramitando no Congresso, que é o debate da reforma tributária justa e solidária. De alguma forma, faz esse debate. Nós precisamos fazer uma discussão séria nesse país, que os mais ricos precisam pagar os impostos e desonerar, assim, os mais pobres. Não o produto, mas os mais pobres. É importante que a gente desonere a produção, que a gente desonere o consumo, mas você, em compensação, compense essa desoneração com aumento de imposto sobre a renda. Este é o debate principal que a gente tem que fazer quando a gente, na pauta tributária. Porque senão a gente fica simplesmente fazendo arremedos, mudanças aqui, pequenas mudanças ali, no final das contas acabam sendo engolidas aí pelo próprio sistema, engolidas por um empresário que muitas vezes não tem interesse algum em investir no país, mas na verdade o único interesse que ele tem é aumentar os seus ganhos, aumentar os seus lucros. E é claro, no momento como a gente tem aí de retomada, aí no meio da pandemia, nesse final de pandemia que a gente está assistindo, era esperado que você assistisse e o empresariado em geral se apropriasse desses ganhos tributários. E é bom lembrar também, né, Glauco, se você não vincular a política que você tem tributária, uma política industrial com a política macroeconômica, aí mesmo você vai ver isso desaparecer, porque de um lado você desonerou tributos, você tem congelado os gastos sociais, os gastos do governo por conta do teto de gasto, em nome de uma política fiscal austera, e de outro lado você tem aí desoneração e você tem também alta de juros por parte do Banco Central. Não consegue conter a alta da inflação, porque a inflação agora é uma inflação basicamente de produção, e ao mesmo tempo você vai ampliando aí o repasse do Tesouro Nacional para o setor financeiro. Então, quando a gente vai olhando, tudo está mais ou menos torto, tudo está mal feito, tudo não está organizado e não está pensado no sentido do desenvolvimento do país. E, de novo, né, essa cantilena de que menos impostos o país cresce, menos direitos gera mais emprego, quando, na verdade, tudo vai se mostrando ao contrário. Você reduz imposto, o consumidor não chega, o produto não chega mais barato na ponta, não há aumento da produção, ao contrário, há redução da produção. Do outro lado, você diz que diminuir direitos trabalhistas, que na visão dos empresários também são impostos, se transformam em mais empregos, e aí a gente vai ver que a taxa de desemprego cresce, a renda do trabalho cai, aumenta a informalidade, ou seja, esse discurso liberal, de alguma forma, vem aí na batida, principalmente desde 2016, vai mostrando que no Brasil, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, ele tem pouca eficácia do ponto de vista da melhoria da vida da população brasileira. É preciso pensar um outro projeto de governo, um outro projeto de Estado, um outro projeto de desenvolvimento que, de alguma forma, coloque aí os recursos públicos em geral, arrecadados por meio de tributos, para o bem-estar da população e para o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do país. E não o que a gente está vendo agora, que é simplesmente repassar recursos do Tesouro que deveriam ser gastos, por exemplo, em educação, saúde, para o empresariado aumentar a sua margem de lucro, recompor as suas taxas, que de alguma forma no Brasil já são bastante altas. E o que eu fico pensando, ouvindo você falar, Fausto, principalmente nessa questão da alta da taxa de juros, como é contraproducente, o governo na prática apostando ainda mais no mercado consumidor deprimido para conter a inflação, ou seja, prejudicando os mais pobres, o quão difícil vai ser no eventual novo governo lidar com a conjugação de política fiscal e política monetária, sendo que o presidente do Banco Central atual tem mandato até o fim de 2024. Então vai ser necessário aí muita mobilização da sociedade, inclusive, para garantir que a gente tenha uma política macroeconômica e políticas sociais também orientadas para a redução das desigualdades, para a gente recuperar esse tempo que foi perdido nos últimos anos, Fausto. Mais do que tempo perdido, né, Glauco? A gente teve uma destruição produtiva. O Brasil hoje tem menos empresas produtivas do que tinha antes ali de 2016. De alguma forma, a crise que o Brasil enfrenta é uma crise grave, um processo efetivo de desindustrialização, e é preciso mudar a política. Mudar a política passa também, inclusive, por isso. Você tem que colocar a política macroeconômica a serviço de desenvolvimento produtivo, a serviço de mudar a nossa pauta. O atual governo aposta num Brasil agroexportador, um Brasil que basicamente vai produzir grãos e produzir minério,
algo que tem baixo valor agregado, sabe que isso aumenta a nossa dependência, não cria empregos de qualidade. Nós precisamos inverter essa pauta. Nessa nova pauta, não há a menor dúvida que o debate da indústria, da reindustrialização do Brasil, que o debate do investimento em ciência e tecnologia, e aí isso passa pelas nossas universidades, passa pela criação dos centros de pesquisa, tudo isso foi desmontado ao longo desse governo. De alguma forma vai ser bastante custoso remontar tudo isso. Mas importante é começar, né? Nós precisamos mudar essa pauta, nós precisamos inverter essa política atual e reconduzir o Brasil para um caminho do seu crescimento e o seu desenvolvimento econômico e social. Algo bastante longe do que a gente está vendo hoje. A gente precisa, sim, pensar a questão tributária, a gente precisa, sim, de alguns lugares e alguns setores, você ter revisão tributária, o que significa baixar imposto, o que significa alterar o sentido da arrecadação, mas você precisa fazer isso envolto em um projeto de desenvolvimento que melhore a vida das pessoas de maneira real e não simplesmente seja utilizado aí como uma bandeira para uma campanha eleitoral, que na prática não é nem o que o governo acredita. Né? Então, o que a gente está assistindo nesse momento é um governo que até faz algumas medidas aí que de alguma forma deveria ser feita, mas sem coordenação, sem política clara e simplesmente para dizer que fez num ano que é importante fazer o debate para onde o Brasil vai, que é o debate das eleições. Então, de alguma forma, é fundamental, Glauco, que a gente faça a discussão com a sociedade do Brasil que a gente quer e comece a implantar esse Brasil que a gente quer a partir das eleições que vão acontecer esse ano. Fausto, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado pela sua análise e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.